Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, meu nome é Ismar Lambrecht Pintz, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho aqui na comunidade Cristo de Porto Alegre. Esse é o programa Crescendo em Cristo, que tem esta característica de ler um capítulo da Bíblia e explicá-lo. E hoje é a leitura e a explicação do último capítulo da Bíblia, o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Esse livro simbólico, diferente, mas tão consolador por mostrar a vitória em Cristo Jesus. Então nós vamos ler aí o capítulo 22, vou ler na Nova Almeida Atualizada. Quiser acompanhar na sua Bíblia, vamos lá. Apocalipse 22 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Assim começa o capítulo 22, como eu disse antes, último capítulo da Bíblia. E percebam, notem que ele aponta para esse rio da água da vida, fazendo menção ou trazendo eco aos conhecedores da Bíblia do rio mencionado lá no Éden, o paraíso original. Se você quiser conferir em Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 10. Também a visão de Ezequiel, no capítulo 47, do rio de água da vida, né, que vai enchendo, vai trazendo vida a todos os povos. E muito bonito também, é emocionante de ver que a árvore da vida que é mencionada também lá no Éden, no paraíso, agora está à disposição. Lá foi proibido, depois do pecado, depois dos seres humanos terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderiam mais comer da árvore da vida, porque lá eles tinham culpa, era como se tivessem comido, vivessem eternamente em maldição. Mas agora, libertos da maldição do pecado, e no novo Éden, no novo céu, eles podem então comer desse fruto. Coloca-se então esses 12 frutos da abrangência, da totalidade, os 12 meses do ano, e também fala da cura para todos os povos. O rio da água da vida e a árvore da vida, bem presentes no início desse último capítulo da Bíblia. E nós queremos ainda agora ver o versículo 3 ao 5, que diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Começa o versículo 3. Lembrem que a maldição que caiu no mundo foi por causa do pecado. E não vai mais acontecer isso, diz e promete o Salvador. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Notem aqui que tem então a descrição da ausência da maldição, fala do trono de Deus, da presença de todos como sacerdotes que estão servindo e ao mesmo tempo reinarão, diz ali o texto. Muitos dos textos do livro de Apocalipse, ao descrever essa nova realidade, por ser algo tão distante do que podemos compreender, costuma dizer o que não vai ter. No capítulo anterior, não haverá mais morte nem choro, aqui não haverá mais escuridão. Né? Então, são maneiras de descrever
essa bênção que Deus tem reservado. Queremos ler agora o versículo 6 e 7, que mostram assim a convicção, a certeza de que isso vai se cumprir. Acompanhem. Diz assim: então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É uma menção, então, que vai acontecer. Então, bem-aventurados são aqueles que guardam, né? 2 vezes já mencionou a questão do anjo, lá em Apocalipse 1:1, diz que é uma revelação. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, o Pai, que é entregue ao anjo e o anjo entrega a João. E aqui diz, olha, guardem essas palavras, porque elas são fiéis e vão se cumprir. No versículo 8 em diante, tem alguns conselhos finais. Vejam o 8 e o 9, diz assim, agora aquele que escreveu essas palavras, João, né? O apóstolo João escreve assim: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Há pouco eu mencionei, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, revelou essas palavras a João por meio de um anjo. E quando João interage com esse anjo, diz aqui que ele ficou tão maravilhado que ele caiu de joelhos para adorar o anjo. Mas ele disse, não faça isso. Adore a Deus. Eu sou um servo de Deus como você e os demais. É mais uma vez o eco do primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nem os anjos permitiram que fosse-lhe concedida adoração ou cair de joelhos, nem tampouco os discípulos ou os apóstolos como Pedro, Paulo. É um ensinamento do cumprimento do primeiro mandamento, que muitas vezes alguns cristãos acabam falhando nisso, buscando e adorando outros que não são o próprio Deus. Na sequência, o versículo 10 a 13 diz assim: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esses 2 versículos, mais uma vez, mostram assim, né? Quem é que está falando? É o que o anjo revelou para ele. Não cele as palavras desse livro, quer dizer, deixem eles acessíveis, deixem essas palavras acessíveis. Ao contrário do que aconteceu com Daniel, o profeta do Antigo Testamento, em seu livro, que deveria selar o livro. Aqui não, deixa acessível, porque isso vai se cumprir, né? Vai acontecer logo. E é o que diz o versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Aqui é Jesus falando. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eis que venho sem demora. Essa é uma palavra muito oportuna para os cristãos do século I e II, que receberam essas palavras e que viram muitas circunstâncias acontecerem, e vale para nós, aí do século XXI e de todos os séculos. O Senhor Jesus, com essas palavras, quer nos chamar a atenção, nos advertir, para estarmos prontos para a nossa hora derradeira, a hora da nossa morte, ou para a vinda dele, conforme a profecia.
Os versículos seguintes que quero ler e comentar é o versículo 14 e 15. Vejam como está escrito. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora da cidade, fora desse lugar, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui o versículo 14, que fala assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, ele faz eco a uma palavra escrita nesse próprio livro, lá em Apocalipse 7,14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. É uma referência bonita, um jeito bonito de falar do perdão, da remissão dos pecados. Esses terão acesso à árvore da vida. O pecado de Adão e Eva fez com que eles fossem expulsos e proibidos de comer da árvore da vida. Agora o perdão lhes dá esta oportunidade de vida e vida eterna. E também fala aqui da condenação, dos que ficam fora, dos que não têm acesso à árvore da vida. Todos aqueles que estão distantes da palavra de Deus. O versículo 16 se mencionou o anjo, se mencionou aquele que escreveu, dizendo, eu, João, agora é uma assinatura daquele que realmente fala por meio desse livro. O Senhor Jesus. Olha só como está escrito, que bonitas palavras. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Lembra que lá no início é uma palavra mencionada 7 igrejas? E diz assim, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que bonita essa palavra do versículo 16, a maneira como Jesus se identifica, dizendo, eu sou aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. Eu sou aquela descendência ou descendente de Davi. Essas palavras são profetizadas em diferentes momentos, falando do Messias, o Salvador, o Filho de Davi. Ele diz, sou eu, Jesus, o mesmo que veio e o mesmo que revela essas palavras. Ainda ele se identifica como a estrela da manhã. Lá em Números capítulo 24, nós temos o momento em que Balaão profetiza e anuncia essa estrela da manhã. Ele diz, sou eu. E aí o versículo 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quer dizer, a noiva, a igreja, convida Jesus a vir. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, agora é um convite para todos, aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Ecoa João 4, também Isaías 55, que diz que aqueles que quiserem venham, que é a graça ou de graça esta salvação. E aí vem a conclusão do livro, os versículos 18, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Esse versículo 18, então, e 19 mostram essa advertência forte, já como Moisés, de não acrescentar nem tirar nada da lei, também aqui, de não acrescentar, de não tirar nada desta palavra definitiva que Deus nos revela. O versículo 20, de novo, mostra uma palavra de Jesus. Eis que venho sem demora. E logo depois, a nossa resposta, amém. Vem, Senhor Jesus. Ou Maranata, Vem, Senhor Jesus. O convite de uma igreja confiante e certa da graça. E falando em graça, é assim que termina
a última palavra, o último versículo do último capítulo da Bíblia. Continua com as palavras: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E assim concluímos o capítulo 22, como eu destaquei aqui, o último capítulo da Bíblia. A graça esteja sobre todos. Pessoal, sem a graça, nossa vida vira uma desgraça completa. Nós necessitamos dessa graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nesta profecia, nestas palavras do livro de Apocalipse, temos de novo a revelação da vitória no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que este perdão, que essa graça nos console, nos fortaleça, nos anime e também nos dê muita força para perseverarmos. Lá no capítulo 2 ele diz: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que essa graça que nos alimenta para esta fidelidade também esteja sobre nós e que a gente possa orar sinceramente: vem, Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.